paz do Senhor, crianças! Hoje, mais uma história bíblica linda para você. Eu gostaria de convidar vocês para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no número 16 e no verso 1, que diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Vocês, crianças, confiam em Deus? Você já parou, crianças, para pensar no tamanho do amor de Deus para com cada um de nós? O amor de Deus é tão grande, crianças, tão imenso, que nós não conseguimos pensar no tamanho do amor de Deus, porque Ele é tão grande. Ele é tão grande que pode alcançar todas as crianças do mundo inteiro. Ele pode alcançar todas as mamães, papais, todas as pessoas. Ele nos ama muito, muito, crianças. E você já parou? O versículo que a gente leu diz que nós confiamos em Deus. Você já parou para pensar sobre o poder de Deus? O nosso Deus é poderoso. Ele é onipotente. Sabe o que é isso, crianças? Nele há todo poder. Não existe doença difícil para o nosso Deus. Não existe nada difícil para o nosso Deus. Porque o nosso Deus é dono de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas, crianças. Ele que fez a tia Vivi. Ele que fez você. Ele que criou todas as coisas. Nele há todo o poder. Se Ele quiser, Ele muda os montes de lugar. Ele para o mar. Se Ele quiser, Ele até a natureza o obedece. O nosso Deus é poderoso. Não existe doença incurável para o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é onisciente, meus amores. Sabe o que é onisciente? Onisciente significa que não existe nada que Ele não saiba. Ele tem o conhecimento de todas as coisas. O nosso Deus também é onipresente, crianças. Sabe o que é onipresente? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui com a tia Vivi. Ele está aí com você aí onde está acompanhando o vídeo. O nosso Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, crianças. Ele está lá no Japão, Ele está aqui no Brasil, Ele está em todos os lugares. Porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E hoje a tia Vivi quer contar uma história linda para vocês. A história de quando nosso Jesus estava aqui na terra. Jesus, o único Filho de Deus, que Deus mandou vir aqui na terra, nos ensinará sobre amor, nos ensinar sobre compaixão. Crianças, onde nosso Jesus estava, uma multidão o acompanhava. Olha, crianças, e naquele dia, o nosso Jesus já tinha multiplicado alimento para uma grande multidão, com apenas pouquíssimos peixinhos e pães. Ele tratou de uma imensa multidão, porque a multidão queria ficar perto de Jesus, porque a multidão queria ver os milagres de Jesus, a multidão queria sentir a presença de Jesus. E naquele dia, Jesus disse aos seus discípulos: vá até a próxima cidade, vá indo na frente, que eu vou despedir da multidão. E ali ele abraçava as crianças, abençoava as pessoas e foi despedido daquela grande multidão. E depois, crianças, que ele despediu daquela multidão, o nosso Deus foi até um monte. E lá naquele monte, crianças, o nosso Jesus foi orar. Como orar é importante, crianças? Orar é o momento que nós falamos com Deus. E Jesus falava com Deus. Ele ficou naquele monte orando. E
não foi uma oração pequenininha, onde você só pede, não. Era uma oração de gratidão, uma oração de súplica. O nosso Jesus ficou tanto tempo naquela montanha orando, que o sol foi embora. E agora se fez noite, crianças. E enquanto Jesus estava orando naquela montanha, os discípulos que já iam adiante estavam num barco. E durante aquele momento que eles estavam no barco, crianças, veio uma grande tempestade. E os discípulos quase afogavam. O barquinho que os discípulos estavam quase naufragavam, porque o mar estava revoltado. E os discípulos ficavam com medo e assustados. O que nós iremos fazer? Dentro de um lugar como esse, estava escuro, estava noite, eles não conseguiam enxergar direito. E as águas eram muito fortes. E as águas quase entravam dentro do barquinho daqueles discípulos. De repente, Jesus, após terminar a sua oração, chega até a beira da praia, na beira do mar. E os discípulos já estavam lá, crianças. Os discípulos já estavam lá no meio do mar, naquela grande tempestade, crianças. E Jesus, como Jesus poderia se aproximar dele? Não tinha nenhum barco ali. Já era tarde. Como Jesus chegaria até os discípulos, criança? Lembra que o nosso Jesus também tem todo o poder. O nosso Jesus também é poderoso. E aí, crianças, o nosso Jesus começa, crianças, a caminhar, crianças. Caminhar. Nosso Jesus começa a caminhar sobre as águas, crianças. Nosso Jesus caminha sobre as águas, crianças. Oh, nosso Jesus, crianças, caminhando sobre as águas, crianças. Já imaginou um homem em cima da água, como se fosse um isopor, sendo um homem forte, pesado? Jesus tem todo o poder. O nosso Deus é maravilhoso. Ele consegue fazer milagres impossíveis. Nunca ninguém conseguiu andar sobre as águas, mas o nosso Jesus caminhou sobre as águas. E quando ele foi se aproximando dos discípulos, crianças, que os discípulos viram Jesus sobre as águas, os discípulos ficaram desesperados. Será que é um fantasma? Não pode uma pessoa andar sobre as águas. Mas era o nosso Jesus. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é bondoso e amoroso. Então, crianças, naquele barco que estavam os discípulos, um dos discípulos que estava lá, esse aqui, criança, que tinha o nome de Pedro, olhou e disse assim: quem será? E Jesus gritou lá do meio do mar e disse assim: calma, não sou fantasma, sou eu, Jesus, que estou sobre as águas. E aí os discípulos, ao ouvir a voz de Jesus, reconhecem a sua voz. E quando Pedro confirma que é Jesus, ele disse: Jesus, se és tu, me permita que eu saia do barco e caminhe sobre as águas contigo. Eu quero viver um milagre na minha vida, Jesus. Eu quero experimentar o seu poder na minha vida. E vocês, crianças, querem experimentar o poder de Deus em sua vida? Querem sentir a experiência de ter o milagre acontecendo na sua vida? Pedro, crianças, desceu do barco. Olha aqui, crianças. Pedro desceu do barco. E quando chegou na beira daquele mar, né, naquela água,
Ele desceu do barco e ele começou a caminhar, crianças. Ele começou a caminhar, caminhando sobre as águas. Ele não conseguia acreditar que ele, um homem, também poderia viver um milagre na sua vida. Mas quando ele estava caminhando em cima das águas, ele olhava para Jesus e dizia: Ele é o Deus dos deuses. Ele é o nosso mestre. Este é o Cristo. De repente, crianças, Pedro começa a olhar para a água. Pedro começa a olhar para a escuridão. Percebe aquela água gelada que bate nos seus pés. Sente aquele frio e começa a sentir medo. Isso mesmo, Pedro começa a sentir medo. E quando Pedro começa a sentir medo, crianças, olha só, crianças, Pedro começa, crianças, a afundar. Isso mesmo, crianças. Pedro começa a afundar. Olha aqui, crianças, Pedro começa a afundar. Olha Pedro caindo na água, crianças. E ele começa a gritar: Jesus, me salva. Eu parei de olhar para o Senhor. Eu comecei a olhar para as águas, para os problemas, para a dificuldade, para a escuridão. E parei de olhar para Ti, Jesus, me salva. E Jesus, como é bom e maravilhoso, novamente vai até o encontro de Pedro, crianças. Jesus começa a andar sobre as águas e disse: Pedro, não tenhas medo, eu estou aqui para te ajudar. Ele se aproxima de Pedro. Levanta, Pedro. Pegou nas mãos de Pedro e juntamente com Pedro, ele começa a voltar para o barco. O nosso Jesus é poderoso. Olha aqui, crianças. Jesus leva Pedro até o barco, porque o nosso Jesus é poderoso e Ele quer fazer milagre na sua vida. Além de andar sobre as águas, além de multiplicar alimento, Ele também cura, Ele também nos dá perdão, Ele também transforma a nossa vida. Eu não sei, criança, qual é a sua dificuldade, mas o nosso Deus é poderoso. E por meio da vida do nosso Jesus, Ele demonstrou o seu grande amor por cada um de nós. Deus mandou o seu Filho Jesus vir aqui no mundo. E Ele fez tantos milagres como esse que a tia Vivi contou. E Ele quer fazer milagre na sua vida. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas confie, crianças. Crê que Deus pode fazer algo impossível na sua vida. Eu gostaria de orar por vocês agora que me acompanham por meio desse vídeo. Feche os olhinhos e ore juntamente com a tia Vivi. Senhor Jesus, nós estamos aqui neste momento, Pai, por meio desse vídeo, Pai, alcançando vidas. Eu sei que o Senhor, com a sua onipotência, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, alcance aquelas pessoas que necessitam de Ti, que tem se sentido o coração aflito, entristecido. Venha trazer alegria. Aquelas pessoas que estão doentes, Senhor, entre a vida e a morte, venha trazer a cura. Aquelas pessoas que necessitam, Senhor, da Tua presença, Senhor, traga, Senhor, alívio para a alma. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Um grande abraço da tia Vivi.